Coragem é uma palavra que vem de origem latina, cor, de coração, e aticum, ação. Então a coragem pode ser entendida mais ou menos como uma ação do coração, uma atitude de falar a sua verdade com todo o seu coração. Então quando a gente está falando de coragem, a gente está falando de algumas atitudes. Então a coragem pode ser dividida, digamos assim, em alguns baldes de coragem, que é o que um dos especialistas do tema traz, que é o falar, o confiar e o tentar. O quanto de fato eu tenho coragem para falar e me expor, o quanto de fato eu tenho coragem para confiar em alguém da minha equipe ou algum par meu dentro da organização. E o quanto eu tenho coragem para tentar coisas novas. Eu acho importante dizer também que coragem é uma escolha. É importante a gente escolher a coragem como uma competência importante para o século XXI. Hoje, dentro das organizações e dentro do cenário nos quais as organizações se encontram, que está cada vez mais complexo, a coragem é um componente fundamental para me ajudar na tomada de decisão. A gente sabe que um dos grandes papéis dos líderes, principalmente, é o tempo todo tomar decisões. A gente só consegue tomar boas decisões se elas vierem com uma boa dose de coragem. Principalmente porque no ambiente em que a gente vive hoje, a gente não consegue ver muito mais além do que está por vir dentro desse cenário. É como se a gente estivesse dirigindo um carro numa estrada com neblina. A gente consegue ver até aqui na frente, mas a gente não consegue ter uma clareza do cenário como um todo. Então a coragem é um componente muito importante para a gente conseguir tomar decisões, mesmo sem ter todas as variáveis, sem controlar todas as variáveis, porque a gente de fato não controla. Vale a pena a gente falar também sobre os limites da coragem. Então, qual que é o limite de uma atitude corajosa para que ela não seja nem impulsiva e nem medrosa, né? Que me impeça de agir? Quando a gente está falando do medo, o medo não é o oposto da coragem. A coragem é a capacidade de agir apesar do medo. Então, se você está com medo, vai com medo mesmo. Essa é uma atitude corajosa. E a gente também não pode confundir a coragem com impulsividade. Porque se eu ajo por impulso, eu não estou tendo uma atitude corajosa, eu estou tendo uma atitude desmedida. Então é importante eu entender exatamente quais são as variáveis, quais são os impactos da decisão que eu estou tomando, para que eu possa tomar a melhor decisão possível. E com isso também medir bastante quais são os impactos da decisão que eu estou tomando. Quando eu tomo uma decisão corajosa, eu preciso também medir os impactos dessa decisão. Ou seja, quais são as consequências da decisão que eu estou tomando? Será que eu consegui medir? Será que eu estou disposto a assumir o risco e as consequências que essa decisão que eu tomei estão gerando? Então, quando a gente fala de coragem, a gente está falando muito de tomada de decisão, mas, sobretudo, de conseguir assumir as consequências da decisão que a gente toma. Um componente muito importante quando a gente fala de coragem é o autoconhecimento. O quanto eu conheço as minhas habilidades, o quanto eu conheço os meus pontos a desenvolver, para que eu possa ter uma autoconfiança. Porque é essa autoconfiança que vai me permitir agir com coragem. Então a coragem vem sempre muito conectada com o autoconhecimento. Será que eu conheço quais são as crenças que estão limitando a minha atuação? Será que eu conheço os meus medos? Será que eu conheço as minhas fortalezas? Isso tudo é fundamental para que a gente consiga tomar decisões corajosas. Outra questão que está diretamente conectada com o tema da coragem é o desconforto. Eu não consigo escolher entre conforto e coragem. Se eu escolho a coragem, eu provavelmente vou me sentir desconfortável. Então, um exemplo. Eu estou com uma situação dentro da minha empresa, com o meu gestor, que está me deixando lá, está me incomodando. Se eu escolho não falar para ele, eu estou escolhendo o conforto de ficar ali dentro da minha zona de conforto e não conversar com ele, não me expor, não trazer essa situação.
Se eu escolho tomar uma atitude corajosa de ir e falar, então provavelmente no momento em que eu decidir falar com ele, eu vou sentir um certo desconforto. Então isso significa que conforto e coragem não caminham juntos. E acho que é fundamental a gente entender que a gente vai sentir desconforto nas situações corajosas. E tá tudo bem. E a gente pode seguir apesar disso. Um ambiente corajoso, ele está muito conectado com a questão da vulnerabilidade. A importância, e quando eu falo vulnerabilidade, geralmente o que passa na tua cabeça ao me ouvir falar é fraqueza. E na verdade, vulnerabilidade não é sinônimo de fraqueza, mas sim um sinônimo de coragem. Então, para que a gente possa criar ambientes mais corajosos dentro das organizações, é muito importante que a gente consiga assumir a nossa vulnerabilidade. E isso significa atitudes muito simples, como por exemplo, falar me desculpe quando eu erro e assumir o erro. Assumir que a gente não tem todas as respostas. Às vezes a gente tem a ideia de que o líder precisa ter todas as respostas e tem uma capa de super-herói, mas é importante que o líder também assuma sua vulnerabilidade diante da equipe. Olha, eu não sei essa resposta, vamos buscar essa resposta juntos. E quando a gente cria esse ambiente onde a gente assume as nossas vulnerabilidades, a gente cria espaço para conexão. E é esse ambiente de conexão que cria um ambiente corajoso dentro das organizações. Sustentare Escola de Negócios.